Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nessa gravação, eu vou explicar para vocês a atividade 13 que nós vamos fazer nessa semana, também falando sobre os fenômenos naturais. Então, nossa atividade é a atividade de Ciências 13, Fenômenos Naturais e Tectonismo, parte 2. Vamos lá? Verificação de aprendizagem. Questão 1. Nós temos 6 questões aqui para serem analisadas. Em relação ao relevo de uma região, podemos observar que diversos fatores podem contribuir com a morfologia de uma área, que é o nosso assunto nesse momento, é o que nós estamos estudando. Como os agentes internos e externos podem modificar a morfologia do nosso relevo. Lembrando que essa parte, que é a litosfera, ela não é formada por apenas uma rocha, ela é formada por vários tipos de pedaços, digamos assim, e que vão apresentar características diferentes e que vão sofrer alterações de acordo com diversos fatores, como chuva, como a variação de temperatura, tectonismo, tudo isso precisa ser analisado. Assim, assinale a alternativa que indica um acidente geográfico que não tenha sido diretamente originado pelas placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, o movimento dessas placas, o tectonismo, é um dos fatores que influencia nessa morfologia. E aqui eu quero que você marque um acidente geográfico, que é uma morfologia diferenciada, que não seja causada pela ação das placas tectônicas. Então, você vai marcar se é letra A, Cordilheira dos Andes, B, o Grand Canyon, C, a Falha de San Andreas, D, o Monte Everest ou E, Alpes. Então, você vai pesquisar qual a morfologia que as placas tectônicas podem interferir em diversas situações e vai observar qual dessas aqui não é a correta. Lembrando, é a que não tenha sido diretamente originada pela ação das placas tectônicas. Olha a interpretação. Questão 2. A teoria de placas, ela explica como a dinâmica interna da Terra é responsável pela estrutura da litosfera, explicando alguns eventos que observamos em algumas regiões do nosso planeta. Com base em seu entendimento sobre a influência desse processo em situações práticas, julgue os itens a seguir em verdadeiro, Vzinho, ou falso, Fzinho. Então, a gente tem aqui alguns itens e vocês vão julgá-los em verdadeiro ou falso. Já um aquecimento aí para nossa prova de bloco que vai falar sobre esse assunto. Olha lá. A litosfera é a parte rígida que compõe a crosta terrestre e é segmentada em placas que flutuam em várias direções sobre o manto. Lembra que eu expliquei para vocês que o nosso planeta, a gente pode dividir ela em nosso planeta em algumas regiões. Litosfera, hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Então, sobre a litosfera, realmente é isso que está apresentando. Ela é a parte rígida, que a gente conhece como crosta terrestre, que é formada por vários tipos de rochas, como as rochas metamórficas, sedimentares e as rochas metamórficas, que vão sofrer vários processos de transformação para que sejam o que nós observamos acerca delas hoje. Essa definição é correta, então você vai pesquisar, vai rever o que a gente falou e vai marcar verdadeiro ou falso. B. O movimento das placas pode ser convergente ou divergente, aproximando-as ou afastando-as, ou ainda deslizando-as umas sobre as outras. A gente observou que as placas tectônicas, elas não são imóveis, elas se movem em alguns determinados momentos. E esse movimento ele pode apresentar algumas características. E aqui aparece que ele pode ser convergente, divergente ou uma deslizando sobre a outra. Eu quero que você reflita sobre isso e julgue esse item verdadeiro ou falso. C. O tectonismo ele é responsável por fenômenos como formação de cadeias montanhosas, deriva dos continentes, expansão do assoalho oceânico, erupções vulcânicas e terremotos. O tectonismo ele faz tudo isso? Pesquisa, revisa nossa aula e veja se realmente isso é coerente. D. As placas continentais e oceânicas possuem semelhante composição mineralógica básica, fez que essas placas compõem a crosta terrestre. Vocês vão pesquisar se essas placas continentais, vão observar quais são as placas continentais e oceânicas,
se elas têm a composição de minerais básicos, ou seja, se os minerais que eu tenho, né, na placa continental e oceânica, se elas têm uma composição mineralógica básica. Se sim, marque verdadeiro, se não, marque falso. E o tectonismo ele é produzido pelas forças do interior da Terra e colabora com a formação do relevo, sendo que sua atuação pode provocar diversos abalos sísmicos, por exemplo, os terremotos e os maremotos. Pesquise aí se o tectonismo tem relação com terremotos e abalos sísmicos e com outras características de formação do nosso relevo. Então você precisa saber ao fundo o que é o tectonismo, como ele é originado e qual o impacto que ele causa no nosso relevo. E se ele pode desencadear alguns fenômenos naturais, como terremotos e maremotos. Vejam que as questões falam basicamente do tectonismo e de como ele afeta fenômenos naturais e a morfologia do nosso planeta. Então sejam bem cautelosos. E a última desse item, o movimento e encontro das placas tectônicas podem ocorrer de 3 maneiras: convergente, divergente e transformante ou conservativo. Então você vai pesquisar quais são os movimentos que as placas podem realizar, se são realmente esses 3: convergente, divergente e transformante ou conservativo. Vai marcar V ou F, bem fácil, bem tranquilo. Essa aqui vai falar sobre os agentes modeladores do nosso relevo. A dinâmica interna e externa da Terra provocam modificações no relevo terrestre. Assim, podemos classificar todos os agentes que interferem na morfologia da Terra em internos, que são os endógenos, e externos, que são os exógenos. Com base no seu entendimento sobre as características dos agentes que interferem na formação do relevo terrestre, considere os agentes modeladores do relevo da Terra, dados a seguir, e classifique-os em internos ou externos. Então aqui eu tenho alguns agentes que realmente modelam, modificam o relevo terrestre, fazem com que o nosso relevo não seja todo igual, que a gente observe que o relevo aqui no nosso país não tem as mesmas características do relevo, por exemplo, quando você conhece um país da África, um país de outro continente. Então aqui você vai classificar todos esses agentes aqui em interno ou externo. Se o agente para você for interno, você vai colocar o izinho entre parênteses. Se for externo, você vai colocar o E entre parênteses. Então eu tenho aqui tectonismo. Avalie aí, tectonismo. Ele é uma ação que vem de dentro da Terra para fora ou de fora para o relevo. Aí você vai analisar e vai marcar se é interno ou externo. A atividade dos seres humanos é um agente interno ou externo? Quando eu falo atividade, é a nossa movimentação, o nosso desenvolvimento sobre a Terra. A gente acaba causando alterações no relevo. E aí essas alterações são internas ou externas? O vento, o item C, o vulcanismo no item D, E, os abalos sísmicos, F, a variação de temperatura, G, a neve e H, chuva. Então, para todos esses, você vai julgar se é uma modificação que é externa, ou seja, é de fora para a crosta terrestre, ou se é interna, se é de dentro da Terra, do interior da Terra para fora. E aí, você vai julgar em externo ou interno, se é um agente interno ou um agente externo. Questão 4. Placas tectônicas são gigantes blocos que compõem a camada sólida externa do planeta e que são suspensas pelo magma incandescente do interior da Terra. Existem 10 placas tectônicas na crosta terrestre que provocam dobramentos e falhas. São exemplos desses dobramentos e falhas as cordilheiras montanhosas e terremotos, por exemplo. Sobre a situação do Brasil em relação às placas tectônicas, responda aos itens a seguir. A. Em qual placa tectônica o nosso país está localizado? Nós temos aí várias placas tectônicas e a gente consegue, pelos gráficos e pelos dados que são conhecidos hoje, saber, por exemplo, sobre qual placa tectônica um país está. Então, qual vai ser a sua missão? Você vai pesquisar e na atividade anterior tem um mapazinho que você consegue identificar em qual placa tectônica nós estamos, o nome dela. Então você vai colocar o nome dela aqui, somente isso. No item B, a localização do nosso país em relação à placa tectônica que você identificou na questão anterior,
oferece riscos para a nossa população? Justifique. Como assim? Você vai colocar se o lugar onde nós estamos em relação a essa placa tectônica é um lugar que para nós é estável ou se é perigoso. Por exemplo, se nós estamos no centro da placa tectônica, nós temos uma certa estabilidade. Agora, se nós estamos mais nas extremidades da placa tectônica, já é mais perigoso, porque quando essas placas realizarem os movimentos divergente e convergente, a gente consegue sentir mais a influência desses eventos. Então, você vai colocar nesse sentido, se a gente está na extremidade das placas, se a gente está no centro da placa, e se isso deixa o nosso país numa posição de estabilidade, de instabilidade, o que acontece? Ok? Basicamente isso. Na questão 5, temos o seguinte: o tsunami que matou em dezembro de 2004 muitos milhares de habitantes de países banhados pelo Oceano Índico já estava quase esquecido, quando em final de maio de 2006, um forte tremor de terras na ilha de Java, na Indonésia, fez novas vítimas, que chegam a cerca de 5.000 mortos. Olha o impacto desse fenômeno natural na vida das pessoas. Tanto o impacto físico, a destruição de grandes áreas, o abalo psicológico, mas também a perca de vidas, o que é muito sério. Esses dois fenômenos, os tsunamis e os terremotos, quais são as características deles? A. Eles estão relacionados às estruturas geológicas cristalinas predominantes nessa região. B. Representam a ocorrência comum das regiões situadas no centro de uma placa tectônica. C. Resultam dos desequilíbrios geotérmicos que ocorrem no núcleo, parte central da Terra. Ou D. Têm origens semelhantes, pois ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas. Então aí você tem que ir na raiz dessa informação. O que gera os tsunamis e os maremotos? Se você entender o que gera esse tipo de evento, você consegue com facilidade marcar o item correto, que só de ler eu já consigo perceber que vocês vão entender qual a ideia dessa questão. E a última questão é nivelamento, é trabalhar gráficos e informações apresentadas por meio de gráficos dentro do nosso conteúdo. Então vamos lá. Os fenômenos naturais que conhecemos e avaliamos o seu impacto na nossa vida acontecem em diversos pontos do nosso planeta, acarretando na maior parte dos registros em prejuízos consideráveis para a população, além de mortes, dependendo da escala do desastre, onde a gente tem a escala Richter, que diz qual a dimensão desses eventos, dos terremotos. Assim, é importante para os órgãos responsáveis pelo estudo desses eventos dimensionar o real tamanho do impacto e buscar medidas de lidar da melhor forma possível com tais fenômenos da natureza. Vamos analisar o gráfico a seguir. Então eu tenho esse gráfico aqui, pessoal, que traz os danos por desastres naturais no mundo entre 1980 e 2014. E aqui eu tenho 4 eventos naturais, fenômenos naturais registrados. Eu tenho os eventos geofísicos, que vai estar em vermelho, que é o terremoto, tsunami e a atividade vulcânica. Eu tenho os eventos meteorológicos, que está em azul, que é tempestade tropical, a tempestade extratropical, tempestade convectiva e a tempestade local. Eu tenho os eventos hidrológicos, que são as inundações e os movimentos de massa, que está em amarelo. E por último eu tenho os eventos climatológicos, que são temperaturas extremas, secas e incêndios florestais. E aí eu tenho aqui, entre 1980 e 2014, a cada ano, qual a incidência que eu tive em cada um desses anos. E aí, com base nisso, nessa análise, eu vou responder alguns questionamentos que eu fiz aqui para vocês. Então, vamos lá, bem tranquilo. Com base no estudo detalhado do gráfico acima e nos seus conhecimentos acerca dos fenômenos naturais registrados no Brasil e no mundo, responda aos seguintes questionamentos. Primeiro questionamento: em qual ano registrou-se no total o maior número de desastres naturais no planeta? Então você vai analisar aqui em qual ano eu tive mais desastres no total. Então você vai somar os eventos geofísicos, os eventos meteorológicos, os eventos hidrológicos, os eventos climatológicos
e vai ver em qual ano teve mais eventos de todos. Então você consegue observar aqui pelo crescimento do gráfico. Qual ano tive mais? Aí você vai colocar o ano para mim. Segundo questionamento. Na década de 80, qual evento teve o menor índice de registro nos anos analisados nesse período? Então você vai pegar aqui a década de 80. Ela vai começar aqui e vai terminar aqui. Ok? Então você vai analisar qual tipo de evento que teve o menor número de registros no geral. Então você vai observar, foram os eventos geofísicos? Foram os eventos meteorológicos? Foram os eventos hidrológicos ou foram os eventos climatológicos? Então, pelo aparecimento aqui das cores e a dimensão que ela vai aparecendo aqui, você consegue ter ideia do que aconteceu com menos intensidade. Aí você vai marcar A, se foi geofísico, B, meteorológico, C, hidrológico ou D, climatológico. Terceiro questionamento. No ano de 2007, qual evento apresentou o maior e o menor número de registros nesse período, respectivamente? Então você vai pegar aqui o ano de 2007, 2006, 2007, esse ano aqui, e você vai avaliar qual foi o evento que teve maiores registros e qual teve menor, respectivamente. Então você vai olhar aqui, ó. Foram os eventos meteorológicos e geofísicos, respectivamente, no item A. B, meteorológicos e climatológicos, respectivamente. C, hidrológicos e geofísicos, respectivamente. Hidrológicos e geofísicos, respectivamente. Ou E, meteorológico e climatológico, respectivamente. Lembrando que respectivamente é porque aparece na ordem. Então, se eu coloquei aqui o maior e o menor, significa que o primeiro evento vai ser o maior e o segundo evento vai ser o menor. Então, você tem que obedecer essa ordem. O primeiro que aparece você vai julgar como maior e o segundo como menor, respectivamente. E eu acredito que vocês não vão ter dificuldade. É só vocês lerem direitinho, analisarem aqui o ano de 2007, que vocês vão conseguir fazer com tranquilidade. E o último questionamento, de acordo com os dados acima, em qual década o Brasil apresentou o maior número de registros de desastres naturais? Justifique. Você vai analisar qual é a informação que o gráfico traz e vai observar em qual década, você vai analisar toda uma década, em qual década o Brasil apresentou o maior número de eventos de desastres naturais. E aí você vai colocar aqui a sua justificativa bem bonitinha, clara, para que eu possa entender. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Esse conteúdo é muito legal, dá para você entender como a gente tem grandes pontos turísticos também no planeta, que são decorrentes principalmente de atividade vulcânica, e aprender um pouquinho mais sobre as características do relevo do nosso país. Espero que vocês tenham conseguido entender como é para fazer a atividade. E como sempre, qualquer dúvida eu estou à disposição. Estou por aqui na plataforma e lá pelo WhatsApp. Bons estudos, boa atividade, qualquer dúvida, estou sempre aqui. Até a próxima!